Muito bem. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês novamente. Mais essa aula de filosofia e um momento especial. Infelizmente, todo mundo na casa, mas é um momento de nós aprendermos um pouquinho mais. E hoje, grandes expectativas. Nós teremos vários temas e o tema, vocês já viram o título ali no slide. O tema hoje, a liberdade, pessoal. Tá joia? Vocês tiveram essa aula no Centro de Mídias na última quinta-feira. E hoje eu vou dar sequência a esse trabalho, então, iniciado pela professora Fernanda nas aulas. Tudo bem? Quem assistiu, eu vi que a Bruna estava lá, a Jennifer estava também, a Eu não Ana assisti também porque eu estava trabalhando esse horário. estava trabalhando, né? Não tem problema, Uhum. tá joia? Mas tinha vários alunos assistindo, eu achei bacana. E fico contente sempre com a participação de vocês. Eu acho que os segundos têm ali mostrado um exemplo muito grande esse ano de estar participando das aulas. É muito legal, viu isso? Tá certo? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ver o que nós já vimos até aqui. Olha só nossa escadinha, pessoal. Quanta coisa já aconteceu. Bom, nós começamos lá na primeira semana de fevereiro, vendo o filósofo René Descartes, certo? Bom, o René Descartes é aquele filósofo que nos fez pensar como que nós podemos estabelecer o pensamento, como que nós podemos chegar à verdade sobre as coisas, tá joia? E aí é dele aquela frase bonita, penso, logo existo, ou seja, a primeira coisa que eu faço na minha vida é pensar, depois, a partir do pensar, eu consigo chegar às conclusões sobre minha vida, tá joia? Muito bem. Depois, na segunda semana, nós vimos as faculdades do intelecto. Vamos ver se alguém lembra de uma aí. Fala só uma só. Vamos ver se alguém lembra. Memória? Memória, muito bem, isso. Olha, eu usou a memória para lembrar da memória, perfeito. Muito bem. E as faculdades servem para nos conhecer. Então, aqui, olha só. O Descartes, primeiro, é o quê? Nós precisamos o quê? Nós precisamos pensar sobre nós. Aqui as faculdades falam assim: olha só, nós temos componentes para chegar à verdade sobre as coisas. Agora, tem uma faculdade que ela é muito importante, que ela serve para nós estabelecermos se algo é certo ou errado. Quem se lembra qual faculdade que era? Quem se lembra? Qual que é a pergunta? Eu perguntei o seguinte: uma das faculdades, ela é muito importante, porque nos faz pensar sobre nossas ações. Qual faculdade que eu estou falando? Consciência? Não, a consciência é uma ação dela, mas ela é uma outra coisa. É uma faculdade que a mãe de vocês vive falando: olha, você tem que tomar Cuidado? quase isso. Tem que tomar Juízo? juízo, muito bem. Olha, vou escrever aqui. Juízo, certo, pessoal? Olha só, com essa faculdade nós começamos a terceira aula, que foi semana passada, sobre ética e moral, que tem a ver exatamente com isso, com esse juízo nosso. A moral é o dever que nós temos que fazer, e a ética pensa isso. Puxa, mas como que eu tenho que fazer as coisas? Tá joia? Então nós fizemos essa aula semana passada. E hoje, no Centro de Mídias, vocês terão mais uma aula sobre isso, sobre ética e moral, tá joia? Aí, de novo, acho que o Marconi volta hoje, vocês terão essa aula para pensar. E hoje, na aula, nós vamos ver liberdade e também autonomia. Tudo bem, pessoal? Bom, tendo dúvida, pode perguntar, não precisa ter vergonha, não, certo? E aí vamos começar a nossa aula, então, de hoje. Para começar a pensar um pouquinho aqui, uma vida baseada ou fundada em códigos normativos tem espaço para a liberdade? O que vocês acham? Mais ou menos, porque, tipo assim, se a gente tá sempre seguindo regras e normas do pé da letra, a gente não é tão livre, mas também se não tiver, vira uma bagunça, uma desordem, tudo um caos. Então elas são E importantes? Sim, mas ainda tira um pouco da nossa liberdade. Exatamente. Muito bem, você fez uma colocação importante. Nós precisamos delas para nós vivermos. Elas tiram a nossa liberdade, mas o que acontece? Para nos dar outras liberdades. Então, por exemplo, a escola. Vocês têm que vir para a escola, são obrigados, certo? Isso tira, de um certo modo, a liberdade de vocês. Mas, por outro lado, vocês aprendem a conhecer o mundo, a conhecer pessoas, aprendem a mudar a concepção de mundo que vocês têm, certo? Então, só entrou alguém aqui. Eu tinha habilitado para entrar automático, mas o Meet ele não permite, viu? Pronto. Aí, maravilha. Certo? E agora essa pergunta assim clássica: existe a liberdade? Em Existe a parte, liberdade? sim, em parte, sim. Em parte sim, né? Isso. Uhum. Muito bem, vocês vão perceber hoje que ela existe, mas não é bem o que nós imaginamos. Perfeito. Muito bem. Agora essa palavrinha que alguém já ouviu falar de autonomia?
Sim, Sim. O que vocês acham que é autonomia? é você Aliás, ter foi falar. capacidade de ir lá e não esperar ninguém mandar você fazer alguma coisa, alguém te obrigar. Você ir lá e fazer por conta própria, pra si mesmo. Muito bem, muito bem. Olha só, vocês, para entrar na aula hoje, vocês usaram autonomia. Acho que todo mundo aqui entrou por vontade própria, não foi? Então, uns Sim. Sim. pediu, mas a maioria acho que entrou por vontade A própria. minha mãe Vocês nem usaram. sabia que tinha live hoje. Eu mostrei pra ela, o que que é isso? O que é isso? Tá certo. Então, olha só, vocês usaram autonomia, isso mesmo. Autonomia é a nossa capacidade para agir segundo a nossa vontade. Isso é muito importante, tá bom? E agora, quais caminhos precisam ser trilhados para que as nossas ações sejam pautadas pelo respeito e pela solidariedade? O que nós precisamos fazer? Primeiramente, respeitar o próximo, né? Porque você só é respeitado se você respeita. Isso, muito bem, muito bem. E a solidariedade? Alguém poderia me falar uma situação? Como que eu posso ter uma vida solidária? Eu acho que você colocou bem quando você falou respeito, é isso mesmo, olha só. Pessoal, o próprio respeito já nos caminha, já nos leva para a solidariedade. Muito bem. Então nós vamos trabalhar exatamente isso na aula de hoje, tá bom? E por fim, a última coisa. A existência de limites significa ausência de liberdade? Não, porque tudo tem que ter limite, né? Tudo em excesso faz mal. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho então aqui, certo? Muito bem. Para começar então, nós vamos começar o seguinte: todo mundo acha que a liberdade existe sem destino? Vamos primeiro pensar um pouquinho o que vem a ser destino. Vocês acredito que já ouviram falar muito bem de destino. Quem sabe me dizer o que é o destino? Olha, eu não acredito muito no destino, não, porque tem gente que fala que você nasceu e o seu destino é aquilo e sempre vai ser aquilo. Eu acredito que cada escolha sua te leva para um caminho diferente. Ah, Então, muito bem, destino não existe. Você que vai trilhando o seu caminho, escrevendo sua própria história. muito bem. Tem alguém que por acaso aqui na sala, na aula, acredita em destino? Eu. Você acredita e por quê? Ah, porque, tipo, conforme você vai fazendo as coisas, te leva para um caminho. Aquele que você escolher, e aquilo vai indo definindo a sua vida ao longo, no decorrer do tempo. E meio que forma um destino para você. Isso. Então a ideia é a seguinte, muito bem, olha só. Então a liberdade, pessoal, você é livre para fazer suas escolhas e não há nada que impeça. O destino não, o destino é uma ideia, olha só, que tudo que acontece na nossa vida, olha só, nós não podemos escolher, certo? Nem para onde nós iremos, nem o que fazer, queremos fazer. Olha só, mesmo que seja contra a nossa vontade. Então a nossa vida, o dia que nós íamos nascer, já tinha sido determinado, o que nós estamos fazendo hoje, o que faremos daqui 10 anos, tudo já foi, até a nossa morte foi determinada, certo? Então é uma teoria muito antiga e ela é uma teoria também religiosa. As religiões também acreditam nisso, que existe de um certo modo, um destino para as coisas, tá joia? Bom, só avançar aqui, hoje tem bastante coisa, então só vou dar uma sequência aqui nisso aqui. Olha só. Então, essa ideia de destino começou por uns filósofos chamados estoicos, que viviam lá na Grécia Antiga, no finalzinho da Grécia, antes do Império Romano. E eles acreditavam, então, que, olha só, o destino vem lá da mitologia grega. Pessoal, nossa, isso aqui, puxa vida. Não é, isso mesmo, perfeito. Vem lá da mitologia grega, a partir, então, das moiras. Alguém já ouviu falar do mito das moiras? Mais ou menos. Mais ou Ah, menos? já ouvi. Certo. Vamos conhecer um pouquinho, então, o Eu já mito ouvi, das mas não moiras. lembro direito. Muito bem. Olha só, então havia o seguinte, havia uma mulher chamada Aláquis. Ela dava início à fiação da vida. Então ela tinha um enredo, imagina um rolo de linha, imagina um rolo de linha. Então ela começava o quê? Olha só, a fiar, no caso, no tear, a linha que começava a dar sentido à vida, tá joia? Depois ela tinha a irmã dela, a irmã Cloto. A irmã Ah, Cloto, lembrei. lembrou? Muito bem. Uhum. Isso, ela manipulava. Então, ela fazia o enredo, a trama da vida. Ela ia decidindo. Tudo que está acontecendo com a gente, então, é a Cloto que está decidindo por isso. Ela que vai montando a nossa vida. E, por fim, a última, a Atropos. Ela chegava um momento que ela pegava e cortava o fio. Ou seja, aí era a Ela era a nossa morte. morte. A morte, isso mesmo. Essa da Aláxis dava vida e a Atropos fazia a morte, trazia a morte. Certo? Então, essa ideia
que, olha só, guiou a Grécia Antiga, guiou pensamentos em várias épocas, acreditava que o destino controla a nossa vida, certo? Bom, alguém ainda acredita que o destino realmente controla, depois de ver a mitologia, ou não? Não, Não, tá certo, muito bem. Bom, quem não acredita no destino, também tem gente que também não acredita que tenha liberdade, pessoal. Tem pessoas que acham que não é nada de destino, que é isso. Existe o determinismo, olha só. O determinismo já é uma visão científica. Olha, por quê? A ideia, olha, aqui o filósofo, o francês Hippolyte Taine, que pensou sobre isso, Augusto Comte, que pensou sobre essa teoria. Para eles, olha só, o determinismo ela é uma ação em si mesma. Vamos explicar melhor isso aqui, olha só. O, o, essa ideia, pessoal. Pera, não vai ter aqui. Puxa vida, cortei o slide aqui, essa parte. Funciona assim. Na verdade, uma coisa leva a outra, uma ação leva a outra ação. Então, por exemplo, vocês acordaram pela manhã e brigaram com alguém, certo? Pronto, aquela briga provocou, olha só, então acordou, vamos fazer uma imagem aqui, você acordou de manhã e brigou com alguém, certo? Muito bem. Essa briga que você provocou um monte de outras coisas na vida, olha só, e levou a mudar a forma como você está vivendo. Aí, essa pessoa que você brigou pode nunca mais voltar a conversar com você, pode te isolar e pode isolar outras pessoas que você tinha como amigos ou amigas, olha só. Então, mudou a sua vida, certo, pessoal? Muito bem. Então, você tinha o determinismo, ele funciona parecido com o destino, mas é você que provoca ele. Olha, então, no caso aqui, deixa eu pegar aqui uma imagem. Onde eu tinha colocado? Aqui, achei a imagem. Olha só. Imagina aqui o dominó. Você provocou uma ação e o que aconteceu? Ele foi derrubando as outras coisas. Certo, pessoal? Muito bem. E foi mudando a nossa vida. Por exemplo, vamos imaginar que vocês são obrigados a mudar de cidade. Então, vocês estavam num lugar tal, e foram obrigados. Ao mudar de cidade, toda aquela vida que vocês tinham planejado começa a mudar. Certo? Tudo bem? Então, deu para entender o que é determinismo ou ficou muito confuso? Deu pra entender. deu sim. Deu? Deu pra entender. Perfeito. Nossa, E agora, que bom. qual que vocês acreditam? O destino ou o determinismo? Determinismo. Determinismo, certo. Determinismo Bom, também. Determinismo. e quem aí ficou em cima do muro, que não sabe se é uma coisa ou outra, nós vamos ver agora uma outra teoria, pessoal, que é a teoria do libertarismo. Olha só, vocês vão chegar à conclusão que não é bom ter liberdade. Então, nós vamos estudar hoje, olha só, e essa parte é importante. Se ficar muito rápido, por causa que é muita coisa, depois voltem à gravação, assistam de novo, podem fazer perguntas também, que hoje vem uma teoria muito bacana desse grande pensador, o Jean-Paul Sartre, certo? Vamos conhecer um pouquinho dele. Pessoal, Jean-Paul Sartre é um clássico, ele é um modelo para a filosofia, ele é o símbolo da filosofia contemporânea e ele também é um divisor de águas na filosofia. Então, assim, a filosofia que nós experimentamos hoje, ela é baseada, então, na teoria do Sartre, certo? Bom, muito bem. O Sartre nasceu em Paris em 1905 e faleceu há pouco tempo, em 1980. Ele era muito inteligente, muito estudioso, pessoal, lia bastante. Porém, o pai dele faleceu e a mãe teve um segundo matrimônio e ele fica bravo com isso, abandona a mãe e se muda, olha só. E vai para a faculdade, estuda e não volta mais para visitar a mãe. Aí em Paris ele conhece essa grande pensadora. Isso aqui é importante porque não dá para falar de Sartre sem falar da companheira dele, que é a Simone de Beauvoir. Nós vamos estudar mais para frente ela, que ela vai trazer a ideia de feminismo, a ideia de gênero. Então nós vamos estudar bastante sobre isso ainda, certo? Bom, ele encontra com os amigos da faculdade, a Simone, outros amigos, e eles vão ter uma relação de proximidade um com o outro, certo? Olha só. Aí o Sartre se torna. Ele vai para a guerra, participa da guerra, e a hora que ele volta, ele vai escrever essa obra que é importantíssima, que é O Ser e o Nada. Antes mesmo ele tinha escrito novelas, alguns textos literários, mas a obra que ficou conhecido foi exatamente O Ser e o Nada. Certo, pessoal? Que ele vai falar desse humanismo, e é sobre essa obra mesmo que nós vamos trabalhar, que é o prefácio dela. E a obra é gigantesca. Deixa eu ver se eu tenho o livro aqui, para mostrar para vocês.
Agora que eu vi que o professor tá usando fundo verde. Nem eu tinha reparado nisso. Nossa, o professor na praia, ia ver a imagem dele maior, tá no fundo verde. Ah, abençoado. Voltei aqui. Olha só o livro, pessoal. Dá pra ver? Tá aparecendo um pedacinho, Tá né? na praia, senhor? Ah, você viu só? Pois é. Não, é o fundo da tela para não ficar branco. Dá pra ver o livro aqui? Olha só. Uhum. Esse que é o livro, olha só, se alguém gostar de ler. Certo, pessoal? Bom, e ele fala sobre, e eu vou falar só do prefácio, hein? Imagina só o livro todo, certo? Bom, depois ele se torna popular, pessoal, ele é tão importante para a história que ele conseguiu parar uma terceira guerra mundial que estava em curso. Ele conseguiu convencer a União Soviética na época e mudou os planos, então, de uma guerra. Virou a Guerra Fria, mas, na verdade, não se transformou numa guerra, certo? Aí, em 64, um fato importante na vida dele. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele rejeitou o prêmio, pessoal. Foi a única pessoa na história que não aceitou receber um prêmio, certo? Foi um marco também na história. Bom, depois tem muito mais da vida dele, mas não vai dar para falar. Ele era de esquerda, gostava do comunismo, depois ele abandona o comunismo, pessoal. Ele percebe que não daria certo na humanidade as teorias, então, criadas pelo Stalin na época. Bom, aí em 75 ele começa a ficar debilitado, ele ficou cego, e mesmo assim ele continua escrevendo ainda. Lógico, a mulher dele escrevendo por ele, mas ele continua ainda ativo. Até que então, em 1980, ele falece, pessoal, certo? E depois a companheira dele, a Simone de Beauvoir, em 1986, 6 anos depois. Bom, muito bem, vamos conhecer um pouquinho então a teoria desse grande pensador, Jean-Paul Sartre. Olha só o que ele diz, ó. De fato, somos uma liberdade que escolhe, mas não escolhemos ser livres. Estamos condenados à liberdade. Olha só, olha que profundeza. Parece uma coisinha pequena, mas olha que profundo, pessoal. Ele está dizendo para nós o seguinte: que nós somos tão livres que nós podemos escolher. Mas a partir do momento que nós escolhemos, nós nos condenamos com as nossas escolhas. Nós somos obrigados no caso, a assumir o compromisso com as nossas escolhas, certo? Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Não se preocupem que vai ter mais, vou falar mais ainda sobre isso. Muito bem. Pessoal, então o que é liberdade para esse pensador? Olha só, liberdade não é só o que nós podemos escolher, certo? Olha só, mas é quando nós inventamos a nossa maneira de viver, certo? Bom, então quer dizer, ele está falando para nós que nós somos uma invenção, é nós que criamos nós mesmos. Quando a gente fala, não, eu sou assim porque fizeram isso de mim, eu sou assim porque a vida foi assim comigo, certo? Não, ele está falando, não, nós é que inventamos o jeito que nós vamos viver na humanidade, certo? Olha só. Eu concordo então, com ele. concorda, né? Então, Nessa vocês vão parte, perceber. sim. Sim, vocês vão perceber que tem um monte de ideias aqui que fazem sentido para nós. Olha só, a mais profunda liberdade é o poder de escolher. O que nós escolhemos? O que somos e não apenas o que fazemos, pessoal. Então, a todo momento, nós temos a oportunidade de escolher como que nós vamos fazer as coisas, certo? Muito bem. Olha só, aí ele fala o seguinte: essa escolha que nós temos, ela é chamada de compromisso. Por quê? Nós temos que nos comprometer com o projeto. Aí por isso vocês têm essa matéria, projeto de vida. Porque a matéria ela vem bem de encontro com essa teoria do Sartre. Olha só. Então, pessoal, o que nós comprometemos? Os nossos valores. Não adianta alguém falar, não, a pessoa é assim, ela tem um valor assim, porque a família dela fez ela ser assim, o sofrimento da vida dela provocou isso. Não, ele está falando que não. Nós é que temos os nossos valores, nós temos que decidir como que nós vamos ter os nossos valores, os nossos gostos, sonhos, desejos. Então, sobre o que somos e o que seremos, é nós é que decidimos. Certo, pessoal? Por quê? Porque nós temos liberdade para poder fazer qualquer escolha, tá bom? Vocês ouviram bem que eu estou falando bastante a palavra escolha, né? Olha só, ela é fundamental para nós. Vamos pensar um pouco uma situação. Vejam bem, vocês são livres. Eu sei que aí da sala tem alguns que namoram, não é isso? Quem namora na sala? Ninguém namora? Puxa vida! Mas Ninguém. no primeiro ano vocês namoravam? Ah, mas já foi, deu errado.
Deus, tá certo. Muito bem. Pessoal, olha só, vocês são livres, certo? Aí, maravilha. Mas vocês falam assim, puxa, eu gostaria de compartilhar a minha vida com outra pessoa. E começam a namorar. Muito bem. A partir do momento que vocês namoram, vocês não poderão fazer tudo aquilo que vocês queriam fazer. Por quê? Porque tem um abençoado que agora você partilha da sua vida, você tem que inteirar ele em tudo. Você que Isso escolheu, mesmo. assim. E muito bem, você escolheu isso. Olha que interessante. Você é livre, mas você decide fazer alguma coisa. A partir do momento, Então, você é livre para escolher, mas você deixa de ter a liberdade porque você escolheu não ter a liberdade. Olha que legal, certo? Então, pessoal, é muito importante isso para nós, porque o tempo todo nós fazemos isso. A pessoa vai trabalhar e fala: Nossa, eu odeio esse trabalho, eu não gosto disso. Mas ela escolheu fazer isso. Lá, lógico, é complicado, porque às vezes ela só tinha aquela oportunidade e tal. Mas É questão de escolheu. necessidade nesse caso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, todo momento nós temos escolha, certo? Então, nós podemos ser bons, nós podemos ser felizes, nós podemos ser pessoas tristes, podemos ser inteligentes, podemos ser cultos, podemos ser esportistas, podemos ser pessoas verdadeiras, podemos ser pessoas fingidas. Olha só, podemos ser torcedores fanáticos, olha aí, mães solteiras, tudo isso nós podemos escolher, tá joia? Não há nada que impeça a nossa liberdade. Maravilha. Ah, esses efeitos não ficaram bons, não demora muito para passar. Ah, nossa, o centro de mídias é muito lento, agora que está passando essa imagem, certo? Bom, então olha só, mesmo com limites, é lógico, na nossa vida nós temos, como o trabalho, por exemplo, ter um emprego é um limite. Nós decidimos a criação de uma outra vida para nós. Gente, essa parte é importante, olha só, lembre isso para a vida de vocês. Mesmo que vocês nunca vão mais lembrar do Sartre, mas lembre isso para a vida, olha só. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Olha só que bonito e importante para nós. Então, vamos imaginar Profundo. profundo. Vamos imaginar um jovem que ele nasceu numa favela e ele conviveu, olha só, com 5 anos de idade, o pai dele foi morto por um traficante e tal, na Na frente frente dele. dele. Na frente dele, certo? Muito bem. E ele conviveu com aquilo. E ele cresceu, se desenvolveu, hoje tem um bom emprego, certo? Mas agora ele tem que fazer uma escolha. Aquela raiva que ele tem daquilo que aconteceu continua presente na vida dele. E aí, ele descobre onde que esse traficante que matou o pai dele mora, ele descobre o que esse traficante faz, tal, e ele pega uma arma e vai até a casa desse traficante, certo? Agora, aí quando ele chega perto, ele vê que esse traficante tem um filho, que por volta de 5 anos também. E aí, o que ele faz, pessoal? E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí, o que faria numa situação dessa? Ele deveria não matar o cara, né? Porque ele sabe o tanto que ele sofreu, ele vai querer passar o sofrimento pra uma criança que não tem nada a ver com o que aconteceu E, antes. muito bem, vai virar um ciclo. Concordo. Você vai virar, muito bem, Daniel, vai virar esse ciclo que a pessoa vai continuar, olha só, o determinismo ali que nós falamos no começo, certo? Agora, mas se ele não matar, ele vai continuar com essa raiva. E aí? Talvez não, ele pode fazer uma terapia pra, Pode fazer uma pra terapia? poder acabar com os traumas dele, né? Ah, muito bem, pode, exatamente. Vocês percebem que a pessoa, ela tem uma escolha, pessoal, certo? Nesse livro, o Sartre ainda coloca uma situação de um jovem que ele tem que ir para a guerra e mora ele com a mãe. Os dois moram sozinhos e a mãe está doente. Mas naquela época, todos os jovens estão indo para a guerra, era uma questão de pátria. Se ele não fosse para a guerra, ele seria mal visto, ele nunca mais seria reconhecido na sociedade, certo? Bom, aí ele tem agora que fazer uma escolha. Ou ele vai para a guerra e ele corre o risco de nunca mais ver a mãe, porque a mãe ficará doente e poderá morrer, ou ele fica com a mãe, mas nunca será reconhecido como um soldado. E aí, o que fazer diante disso? Complicado. Obrigado? Pode falar quem vocês acham. O que ele faria? Olha o primo do Lusca! Oi! Cadê? É a Egir. Não aparece para mim. Tá certo. Então, pessoal, o que vocês fariam nessa situação?
Eu, nesse caso, mesmo que eu seja mal vista, eu prefiro ficar com a minha mãe. Ah, Não, muito é bem. qual que é a pergunta, professor? Eu concordo com a Aqui, Giovana. isso, ó, a situação é a seguinte: o jovem tem que Obrigada. fazer uma, tá certo, tem que fazer uma escolha. A mãe Ah, dele está doente e todos os jovens estão indo para a guerra. E aí, o sim. que ele faz? Ele fica com a mãe e desiste desse sonho de ser uma pessoa reconhecida, ou ele vai para a guerra e nunca mais vê a mãe. Bom, eu preferia ficar com a minha mãe, por causa, tipo assim, se eu fosse pra guerra, fosse bem reconhecido, não teria ninguém da minha família pra me reconhecer por ter ido na guerra, né? Então eu preferia ficar com a minha mãe, mesmo eu não sendo reconhecido por ter ido na guerra, né? Ah, muito bem, muito bem. Eu Olha, tô é um pouco legal isso. cansado Eu tô de ter na questionando mesmo. academia. Oh, que legal. Ei, querido, hein? Tá certo. Eu tô questionando porque vocês vão Por ter isso que que eu não fazer. tava falando. Ah, tá certo. Não, legal. Maravilha. Vocês vão ter que fazer essa escolha breve, pessoal. Por quê? Logo vocês vão ter faculdade, e às vezes pode não ter a faculdade aqui na cidade, pode ser que vocês tenham que ir trabalhar em um outro lugar bem longe da cidade. Então, vocês precisam Sim. pensar exatamente quais escolhas vocês farão daqui para frente. Mas tipo, hoje em dia é mais fácil, né? Porque tem WhatsApp, tem chamada de vídeo e tal. Naquela época não tinha. Exatamente, é verdade. Verdade, verdade, verdade. É sim, tem razão. Olha que legal aqui. Olha só, mas ninguém é livre sozinho, pessoal. Por mais que a pessoa fale, eu quero ser livre sozinho. Não, não, não. Tudo que nós fazemos sempre, olha só, pensando na outra pessoa, em outra situação, e nós precisamos. E aí, olha, é importante isso aqui, que depois eu vou. A liberdade. Ei, querido, seu áudio tá chiando aqui. Ó, consigo desabilitar o Quirino aqui? Cadê o Quirino? Aqui. Já mudo. Ué, estranho. Tá dando um chiado? E a Jennifer. Jennifer. Não, não é o meu, não. É a Jennifer. Perfeito, agora sim, deu certo. Maravilha. Então é a liberdade dos outros que garante a nossa liberdade. Eu já tinha falado isso para vocês numa outra aula, mas eu vou voltar aqui de novo. Olha só. Pessoal, nós temos que esquecer aquela ideia estranha que tem. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Não, não, não. A nossa liberdade começa quando começa a do outro. Eu sou livre na medida que o outro é livre. Se o outro não é livre, eu também não sou. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu chegue na sala de aula e eu quero castigar vocês porque estão bagunçando na sala, tal, e eu resolva dar uma prova para vocês, tal. O que vai acontecer? Olha só, eu estou tirando a liberdade de vocês, mas eu também estou tirando a minha. Por quê? Eu vou ter que ficar vigiando vocês, controlando, vocês vão tentar colar porque não sabem fazer a prova, tal. Então, quer dizer, houve liberdade nessa situação? Não, os dois ficaram presos na mesma coisa. Exatamente, exatamente, certo? Então, eu sou livre, lembre-se bem disso, eu sou livre na medida que o outro também é livre, certo? E aqui, olha só, quanto mais livres os outros são, quanto mais livres são os outros, mais livres nós somos, certo? Olha só, então, isso é bom, pensem bem sempre nisso. Cada um com sua liberdade pode inventar a si mesmo, pessoal. Então, o que eu sou? O que eu sou? Lembra que Descartes perguntou isso? O que eu sou? Eu sou uma invenção. Eu invento a minha vida, eu invento a minha história, eu invento a minha maneira de viver, certo? Olha só. Então, sempre eu posso fazer diferente, sempre eu posso melhorar, sempre eu posso fazer de uma outra forma, tá bom? Mas o importante é que, assim, eu sou aquilo que eu quero ser. Maravilha? Por isso que eu não acredito no destino. Que legal. E agora, qual que você acredita mais agora? Destino, determinismo ou o libertarismo de Sartre? Determinismo. Determinismo. Não gostaram do Sartre? Eu amei ele. Só não supera o Aristóteles, mas eu gostei dele. Gostou dele? Legal. Vai ter mais um que eu vou falar, que é o Immanuel Kant. Esse eu não gosto muito, mas tem que falar dele um pouquinho. Eu amo também Immanuel Kant. Gosta também? A única coisa que eu não acho muito certo é que ele é muito extremista. Exatamente. Eu gosto do Sartre. O Sartre é fantástico. Bom, pessoal, chegamos à atividade, então, certo? Muito bem.
Eba. Tá certo. Ô, galera, eu percebi que tem alguns alunos pegando o roteiro e pega e tenta editar o roteiro que eu mando em PDF e tal, e fica uma salada que depois para ler é uma luta. Então, vou pedir uma coisinha para vocês. Não precisa se preocupar de ficar mandando o roteiro de novo, de novo. Não precisa nem copiar a pergunta, viu, galera? Só mande a resposta. Tem uns trabalhos bonitos que chegaram, acho que da Ana veio um bacana, da Bruna também, sempre faz Professor, certinho. deixa eu só fazer uma pergunta. Ah, Já é para mandar as atividades ou ainda não? pode mandar, ó, a atividade, ó, é sempre de segunda até sexta-feira. Você pode mandar, e até amanhã. Eu mandei a 2 e a 3 hoje no seu WhatsApp. Certo? Ah, Não, maravilha. por causa que quando eu fui na semana passada na escola, tinha uns É, professores falando que algumas atividades online ainda não era isso. para mandar por causa que eles ainda não estavam com a caderneta em dia, então eles ainda tinham que pôr tudo em dia, então não era Não, para pode mandar mandar. ainda. Pode mandar sim, porque agora é tudo digital. Então, Ah, vocês tá. agora, ó, o número realmente não tá certo. Não coloque número aqui, viu, pessoal? Aquele número não é o real de vocês. Ele vai ser trocado ainda, certo? Mas agora é tudo digital. Então, vocês fazem a atividade, por exemplo, assim que terminar a live aqui, eu já vou no diário pôr presença para vocês que estão participando aqui. Então é tudo automático agora, certo? Aí, aqueles que não estão participando online, depois vão mandar atividade, eu vou também fazer a mesma coisa, mas pode mandar assim, tá bom? Tá joia? Ó, muito bem. Então, galera, ó, mas o que eu tô pedindo é o seguinte: não precisa ficar copiando o material. Basta vocês pegarem e só digitar mesmo ali no trabalho, no corpo do e-mail ou na mensagem do WhatsApp. Mas uma coisa que precisa nome, galera, por favor, ó. Tem um monte de gente que não coloca nome, não coloca sala, tem gente que coloca sala errada. Nossa, o que tem de trabalho com sala errada é uma loucura. Então, isso é importante que vocês coloquem, tá bom? Para eu separar. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Ah, maravilha. Eu gostei da voz do Daniel. Pois é, né? Tá certo. Bom, então, galera, comecei. Ué, será que tá? A segunda série, tá certo. Isso. Bom, isso aqui foi o que o Marconi passou para vocês na aula passada. Quem assistiu a aula viu isso aqui, olha só. Então, liberdade. Aí eu faço uma perguntinha aqui. A partir da reflexão da realidade social, somos indivíduos livres? E aí vocês vão colocar a opinião de vocês aqui, tá bom? Então, agora, alguns pensamentos sobre liberdade. Para o senso comum. Liberdade é fazer o que quiser. Tem muita gente que pensa isso, né? Ah, liberdade é ser livre, liberdade é fazer o que quiser, certo? Olha só. Já o Aristóteles. Vou Ele vai virar falar... hippie, ficar livre. Oi? Vou virar Hippie? hippie, ficar livre. Ah, legal. Ó, lembra do Sartre. Nós podemos ser aquilo que nós queremos ser, tá bom? Muito bem. Olha só, para Aristóteles, ser livre é ter em si as causas de suas ações. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Significa que eu vou decidindo a minha vida a partir de ações definidas. Eu vou projetando a minha vida. Então, por exemplo, eu quero ler um livro. Então, eu vou projetar quanto tempo que eu vou demorar para ler o livro, quantas horas, o que eu vou fazer, tal, o que eu vou fazer no fichamento do livro, tal, tudo isso. Então, eu vou, olha só. Então, a liberdade é o quê? E ao mesmo tempo, toda vez que eu tenho a liberdade das minhas ações, eu tenho uma consequência desses atos. Então, por exemplo, eu li um livro, eu vou aprender mais. Eu lavei a louça para a mãe. Eu vou o quê? Eu vou deixar ela contente, certo? E assim por diante. Tá bom? Tudo bem? Uhum. Maravilha. Ok. Sim. Os estoicos, aquilo que eu falei para vocês, que é a ideia do destino e tal, certo? Não vou voltar aqui, que é muita coisa agora. O Sartre, que eu acabei de falar para vocês, ser livre é poder fazer escolhas, certo? Muito bem, só. Então, ao Sartre foi o texto que eu passei aqui para vocês. Aqui eu fiz um resumão do slide que eu já tinha mandado. Então, depois vocês dão uma lida aí, tá bom? E agora, ó, então, liberdade, como é que tá na cabeça de vocês a ideia de liberdade? Como é que tá na ideia? Você escolhe o seu futuro. Isso mesmo. Agora, nós vamos ver uma outra coisa, pessoal. A teoria, olha só, da filosofia moral de Immanuel Kant. Lembra que na aula eu falei que eu ia falar hoje de autonomia? Ah, eu acho que eu já aprendi um negócio sobre esse daí desse cara. Eu esqueci como é que fala. Esqueceu? Não se preocupe, não, que é meio complicado mesmo. Não é complicado, mas é assim, é bastante informação. Não, eu lembro da filosofia dele de vida certinho. Ah, certo.
Bom, então quem foi o Kant, pessoal? O Kant é totalmente diferente do Sartre. O Sartre era doidão, ele tinha um relacionamento aberto com a Simone de Beauvoir, saía nos bares, ele vivia nos cafés, vivia Um casal viajando. moderno. Isso, exatamente. Então ele era um cara doidão, louco, louco, louco. O Kant não. O Kant, pessoal, era um cara tradicional. Ele nunca saiu da cidade que ele nasceu. Olha só, ele nunca viajou. Ele viveu do mesmo jeito. Ele era tão fazia as coisas tão iguais que quando ele passava na rua, as pessoas acertavam o relógio com ele, pessoal. Por quê? Porque era muito preciso. Naquele horário ele ia passar, naquele momento, certo? Bom, ele era um cara conservador e tal. E ele, pessoal, mas ele fez uma das teorias que ela é uma fundamental para a Idade Moderna, que é a teoria da ética e da moral. Ele foi tão importante que a Igreja Católica, no começo, começou a idolatrar ele. Depois ela percebeu que ele estava fazendo uma crítica à igreja. Aí a igreja repensa sobre ele. Mas Mas é um bando de burro mesmo, hein? Pois é, pois é. Olha que interessante, né? Bom, então, gente, olha só. Ó, falando razão aqui, mas vamos pensar de liberdade, olha só. Então, lembra das faculdades do intelecto? Nós temos a razão, certo? O que é a razão para nós? A razão é aquilo que direciona nossas ações, certo? Não é o juízo. A razão é que orienta, né? Que orienta a razão é a parte racional. A parte racional, isso mesmo. Por exemplo, vocês estão lá na aula de matemática e passa lá uma equação, por exemplo. Como é que vocês vão resolver? Vocês vão utilizar a razão. A razão, exatamente. Muito bem, certo? Olha só. Então, Kant, ele fala o seguinte, razão não é uma coisa só. Para ele, tem duas coisas. Existe uma razão que é teórica e uma razão que é prática. Vamos entender melhor isso aqui. Olha só. Razão teórica pura. Olha só. Permite ao sujeito elaborar o conhecimento do mundo e da natureza. Gente, a teórica é a escola. Por exemplo, vocês fazem lá uma equação na sala de aula, vocês estão lá, vão usar isso na prática, fazer uma engenharia com aquela atividade naquele momento da aula? Não. Não, mesmo que a aula nossa é teórica. Então eu estou falando para vocês aqui, vocês estão assimilando, estão aprendendo, mas, olha só, vocês não estão lá mudando o mundo, transformando agora, vocês vão pensar futuramente. Então, olha só. A escola, a gente vai aprender tudo na teoria para quando a gente precisar, a gente pôr isso na prática. Isso mesmo, perfeito, certo? Então lembra da escola aqui, ó. Razão teórica, a escola, certo? Olha só, permite ao sujeito elaborar o conhecimento do mundo e da natureza. Aí existe a razão, da razão teórica, nasce a razão prática. Olha só, a prática abre o caminho para o conhecimento e a sociedade, certo? Então, por exemplo, essa aula de liberdade hoje, olha só, vocês vão pensar, puxa, olha só, eu tenho que decidir a minha vida, tal. Aí vocês começam a fazer um plano para decidir a vida de vocês, certo? O que vocês fizeram? Vocês colocaram em prática a teoria que vocês aprenderam, certo? Tá muito confuso isso ou tá dando para entender essa parte? Deu para entender, deu para entender. Deu para entender. Maravilha, então. Que foi Então, maravilhosa. se eu perguntar no provão em abril, qual a diferença da razão teórica para a razão prática? Teoria você vai colocar, você vai só colocar meio que tipo assim, em prática você vai colocar o que você fez na teoria. Isso, muito bem. A teoria você vai pensar e se preparar. Sim, isso mesmo. Tem um plano. E na prática você tem que pôr aquilo em ação. Perfeito. O que você pôs em teoria, você vai pôr em prática. Perfeito. Às vezes não, viu, querido? Às vezes, por exemplo, o pessoal fica só na teoria e não coloca na prática, mas a ideia é pôr na prática, sim. Perfeito. Bom, aí, pessoal, ele fala o seguinte, ó, essa razão teórica, olha só, ela é chamada de imperativo categórico. Aqui fica um pouquinho mais difícil. Galera, a ideia de categórico é chamada a ideia de dever. Por isso que eu coloquei essa balança. Nossa, tá muito apagado, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa cor aqui. Agora sim. Se você me perguntasse o que era categórico, eu ia falar que tinha a ver com categoria. Categoria, cara, isso mesmo. Mas categoria, é que vocês não conhecem a palavra, mas tem pessoas mais velhas que falam, os idosos falavam assim, eu vou ser categórico na minha fala. Quer dizer que ele está falando o seguinte, ele está falando que ele tem coerência no que ele está falando, certo? Então, categórico é uma ideia de que é certo, não há dúvida sobre aquilo. Tá, joia? Mas calma que eu vou falar mais sobre o categórico. Certo? Então, o categórico é um instrumento de julgamento moral da razão prática pura. Certo? Então,
Pessoal, eu vou fazer um julgamento sobre minhas ações, tá certo? Então, o imperativo. Peraí, já volto, senão vai ficar confuso aqui, vai ficar mais difícil. Olha só. Bom, agora é o seguinte: da nossa vida, pessoal, nós temos os imperativos. O que são imperativos? São decisões que nós temos que tomar, certo? Olha só, o tempo. Só que a nossa vida não é tão simples assim. Nós também temos obrigações para fazer, não é isso? Certo? Eu não posso falar, não, eu posso viver a minha vida do meu jeito. Ó, o Sartre falou, eu posso fazer minhas escolhas. Ele fala, não é bem assim. Você tem coisas que você tem que cumprir, que são regras da sua vida, certo? Então ele fala o seguinte, olha só, existe um contraste aqui da vontade, que são as nossas escolhas, com a nossa liberdade, que é uma autodeterminação, certo? O que eu faço com a minha vontade? O que eu faço com a minha liberdade? Certo, pessoal? Tá joia? Tudo bem? Estão entendendo ou não? Não, tá tô entendendo sim. Sim. Maravilha. Ó, então, funciona assim, ó. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Ó, o que são imperativos, então? Imperativo, ó. Lembra do imperador? O imperador é? Ele toma conta de um... O imperador, ele... Ai, como posso falar mesmo? O imperador ele governa sobre um reino, não é? Sim, isso mesmo. Valeu, Giovana. De nada. Então, obrigado. gente, nós somos imperadores de nossas vontades, ou seja, nós mandamos nas nossas vontades. Mas se a gente mora ainda com nossos pais, o imperador das nossas vontades é os pais, né? Ah, sim, exatamente. Não, das nossas vontades não, do que a gente pode ou não fazer. A gente pode ter vontade de fazer o que a gente quiser, mas poder é difícil. Ó, de nossas ações, os nossos pais, os pais de vocês cuidam, então, das ações de vocês. No caso, por exemplo, vocês querem namorar, os pais vão falar, puxa vida, tal, querem sair à noite, tal, eles vão decidir. Agora, mas a vontade de vocês é que determinam, certo, pessoal? Tá joia? Muito bem. Por exemplo, olha só, então como é que funciona? O categórico é a ideia do dever. Eu tenho que fazer e pronto. Eu não tenho aqui, pessoal, escolha. Lembra da moral que eu falei para vocês? Sim. Isso aqui é a moral, olha só. Categórico, é assim, certo? Só que aí, toda vez que eu tenho um dever, eu tenho uma possibilidade para fazer o meu dever, que ele vai chamar de imperativo hipotético, certo? Olha só. Ó, então, o hipotético é o quê? É como fazer. Deixa eu ver se dá. Nossa, tá muito feio isso aqui, viu? Puxa vida. Aqui, agora sim. Caneta. Essa caneta, viu? Vamos, caneta. Pera aí. Ó, então aqui a ideia de como fazer, tá bom? Certo? Vamos lá, então, por exemplo. Ó, no categórico, você tem que cumprir as suas promessas, certo? Olha só. Então, vamos pegar um pouquinho aqui. Vocês chegaram numa aula e a professora falou para vocês têm que fazer o exercício, certo? Isso é categórico ou hipotético? Não, é categórico. Categórico. Certo? E vocês têm escolha, por exemplo, eu não vou fazer, não, eu não quero fazer. Não, e se a gente não fizer, nem vai pra diretoria. Isso, pô. Ou você não ganha nota. Exatamente, muito bem. Aí, o imperativo hipotético é o seguinte: como que eu posso fazer esse exercício? Aí você vai falar, eu tô aqui, eu vou pôr o fone de ouvido e ficar escutando música. Não, eu vou fazer esse exercício, eu vou ficar olhando as atividades anteriores para fazer parecido. Não pode usar o fone. Não pode usar o fone, né? Pois é, tá certo. Então, vamos pensar numa ideia aí, que vocês, por exemplo, como é que vocês se libertam na sala de aula quando vocês têm um dever para fazer? Eu faço. Faz, né? Vocês vão falar do Big Brother, não é isso? Eu tento Mas fazer. Claro que a gente fala do Big Brother. Eu tento fazer o professor falar da vida dele, aí assim passa o tempo mais rápido. Olha, isso funciona muito com a Cristina. Cristiane, não sei, acho que é Cristiane. Então, é Cristiane de Sociologia, isso mesmo. Muito bem. Ó, então, é o hipotético, pessoal. É como que você vai fazer isso, certo? Agora vamos para a parte mais cruel aqui, olha só. Então, você escolheu na sua vida, e entrou alguém aqui, deixa eu ver quem entrou. Tem que habilitar aqui. Parece que tem entrado alguém. Muito bem. Pessoal, então, vamos pensar um pouquinho aqui. Pensando um pouquinho até no projeto de vida de vocês. Quem aqui fez uma escolha, alguma coisa, um projeto para a vida no futuro aí? Eu fiz.
Vocês, sério, quem pode falar? Uma das pessoas aí pode falar. Ou todo mundo pode falar. Eu já tinha planejado, tipo, terminar a escola, né, com 18, prestar o Enem e começar a faculdade de biologia, provavelmente mais pra frente de biomedicina, e Ah, dar muito aula de bem. biologia. Muito bem. Então, gente, ó, então, é a Bruna que falou, não? É que não aparece para mim, só aparece a voz. Fui eu, Giovana. Giovana, maravilha, Giovana. Então você fez uma escolha, você fez a sua promessa. Eu vou passar no vestibular, eu vou fazer medicina, certo? O imperativo hipotético é como que você vai fazer isso. Por exemplo, eu vou estudar todos os dias, 4, 5 horas por dia, eu vou até a biblioteca ler livros, por exemplo, eu vou dedicar, sei lá, procurar uma pessoa, ver vídeos, tal, certo? Então você traçou o hipotético, você traçou a sua vida, certo? Muito bem. Ah, olha só, no categórico, ordena. No hipotético, você pensa, como que eu vou fazer isso, certo? O categórico, olha só, a vontade é autônoma, você não tem poder de escolha. Aqui no imperativo hipotético, sim, você consegue escolher, certo? Maravilha? Certo. Certo? Pessoal, tá muito confuso ou deu para entender essa parte? Deu pra Não, deu pra entender. entender, Deu pra deu pra entender, entender. sim. Certo. Então, se eu perguntar na prova, qual a diferença do imperativo categórico para o hipotético? Imperativo. O categórico é algo que você não pode fugir, que você tem que fazer, custe que custar, e o hipotético é algo que você pode ir modificando ou deixando para depois. Mesmo sendo um dever, você pode fazer de outra forma. Já o categórico não, tem que ser daquela forma. Muito Foi bem. o que eu entendi. Tá quase, tá certo. Só falta o hipotético, para não ficar muito confuso. Olha só. Pessoal, ó, então o categórico é o que você tem que fazer. O hipotético não é só simplesmente, eu vou fazer de outro jeito. Não, é como se fossem as metas do dever, certo? Então, eu vou estabelecendo metas para eu decidir como fazer aquilo. Tá joia? Tá Certo. joia? Certo. Agora entendi. Entenderam? Muito bem, muito bem. Legal. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, não se preocupem, não. Kant é muito complicado. Tem várias pessoas que têm uma dificuldade grande com Kant, viu? Não se preocupem. Certo, No pessoal? começo era mais fácil, quando era só sobre a sociologia de vida dele, agora tá complicando. Complicando, né? Nossa, você não tem ideia Uhum. quanta coisa. Isso, assim, gente, eu fiz um resumão para vocês, bem senso comum mesmo. Porque existe muito mais coisa dele, muito mais teoria, certo? E bem mais confuso. Tá certo. Bom, para continuar agora, eu voltei no roteiro. Olha só, isso aqui tem no roteiro de vocês. Eu coloquei a palavra autonomia. Olha só, autonomia é a mesma coisa que liberdade? O que vocês acham? Autonomia é o mesmo que liberdade? O que seria autonomia? Muito bem. Não, não é Legal. o mesmo. Liberdade é você ser livre pra fazer suas. Não, não sei. Peraí, que agora eu fiquei confusa. Porque, tipo, a Certo. liberdade é você é livre pra escolher o que você quer, tem o direito de ir e vir, essas coisas. A autonomia Isso, é você se prontificar em fazer alguma coisa, não esperar ninguém chegar e falar, ó, tem que fazer isso, porque tem que fazer. Não, você pega e faz. isso mesmo, isso mesmo. Ó, eu coloquei para vocês aqui a definição de autonomia. Olha só. Vejam bem, ó. Auto, a palavra auto significa por si mesmo, certo? Então, no caso, decide. Inomia é uma palavra do latim que significa regra, norma, lei, certo? Então, Ô, Sor, oi, sim? o Lucas tá tentando entrar. Tá tentando entrar? Deixa eu entrar lá, peraí. Valeu. Puxa. Eu tô. Puxa vida, tinha um monte de aluno aqui. Eu O tava Lucas, no. meu primo, Gi? Aí, Sim, seu primo. perfeito, Nossa, ó. ele entra atrasado, depois fala de mim. Não brigue não, tá certo. Muito bem, pessoal. Ó, Não, então, domingo no almoço de família eu vou brigar com ele, sim. No domingo no vamos almoço brigar de com ele. família. Não, não precisa Não, brigar, não. dá um croque nele. Turminha, viu? Olha só. Muito bem, então deu para entender. Ó, a autonomia, eu decido as regras da minha vida, certo? Deu para entender? Sim. Sim. Certo. E se eu trocasse a palavra auto pela palavra hétero? O que vocês acham? Agora eu não entendi, não. Não, ó, a palavra hétero significa outro, certo?
A palavra, ó, hétero significa outro. Heteronomia. Então, heteronomia significa quando as leis são decididas por uma outra pessoa, certo? Então aí não seria Certo. você que decidiria fazer, seria outra pessoa que decidiria por você. Exatamente. Então, então, heteronomia, certo? Outra pessoa decide. Autonomia, você decide, certo? Sim. Ficou confuso? Entendi. Hã? Não. Deu pra entender. Não? Deu para entender, né? Ah, muito bem, certo? Maravilha, pessoal. Então, olha só. Então, Kant, ele fala exatamente isso, que, na verdade, a nossa liberdade, autonomia é liberdade, sim. Olha só, a nossa liberdade é quando nós temos o poder de escolher pela nossa vontade, pela nossa razão, e quando nós colocamos em prática nossa vontade e nossa razão, certo? Muito bem. Todos podem fazer isso? Sim, Olha, então, só as infelizmente, nem pessoas que não têm capacidade cerebral para isso. exatamente isso, nem todos podem assistir. Acho que eu até falei na aula passada disso. O bêbado, por exemplo, o bêbado, ele bebeu muita cachaça, e aí o que acontece? Pois é, e aí ele saiu na rua e atropelou uma pessoa, certo? Então, o que Certo. aconteceu? No caso, ele não tinha autonomia para conduzir o veículo, certo? Mas ele tinha não consciência que se ele fizesse isso, ele poderia fazer algo errado. Então, por isso que seria Isso, considerado homicídio culposo, quando não tem intenção, mas ele sabe que poderia acontecer. exatamente. Nesse caso, é exatamente. Seu áudio ficou mudo. Ah, Não ficou dá. mudo? Não dá pra ouvir. Oi, aqui. Fone. Acho que é o microfone. Voltou? Voltou. 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 Ah, maravilha. É o foninho, eu tô tendo que usar o fone por causa do delay. Nossa, tá complicado a questão do fone. Bom, pessoal, muito bem. Eu acho que deu para entender essa parte, né, galera? Acho que não ficou muito confuso aqui, né? Não, Hã? deu sim. Deu, né? Deu Ó, pra isso aqui entender. não é Deu. para atividade, não. Atividade é só isso aqui, ó. Atividade é muito simples. Eu coloquei menos questões porque estava muito pesado. Aí, para ficar mais fácil, que agora tem um monte de matéria para vocês fazerem e tal. Então, vou O sempre colocar professor é uma. esperto. Pois é, né? Ó, então sempre vai ser uma ou duas perguntas agora daqui para frente. Olha só, Tá. considerando essa noção do exercício de liberdade e de autonomia, pode levar à construção de uma sociedade mais solidária? Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão, pessoal, como criar uma sociedade, como que a nossa liberdade, a compreensão de liberdade pode provocar numa sociedade mais justa, uma sociedade melhor, certo? E eu vou dar uma ideia aqui já para vocês. Por exemplo, pessoal, vocês estão tendo a oportunidade de ter essa aula aqui agora, certo? Sim. Pensaram sobre o ser livre e tal. Agora, todos têm essa oportunidade? Não, nem todos. Crianças pobres não tem como ir na escola, porque não tem, às Não vezes, tem como ter condições. acesso à internet, um celular Também não. bom para poder entrar no Ainda, aplicativo. ainda mais hoje em dia que tá tendo esses estudos online. Exatamente, exatamente. Então, olha só, como que nós podemos ajudar? A liberdade que nós temos, nós podemos ajudar pessoas que não têm as mesmas condições, pessoas que não têm a mesma capacidade que nós de compreender as coisas. O fato de você ajudar uma outra pessoa naquilo que você sabe, você já está sendo solidário, solidária, certo? Então é isso que eu queria que vocês pensassem aqui, tá bom? E a segunda pergunta, qual a influência da solidariedade na construção de sujeitos autônomos e livres? Solidariedade na construção de pessoas autônomas e livres. Isso. Ai, caramba, essa pergunta tá meio difícil, mas eu acho que eu É consigo difícil? entender. Vou explicar melhor aqui, olha só. Pessoal, no caso, como que ao ser solidário, ao criar uma sociedade solidária, como que eu consigo ser livre? Eu consigo ser livre diante disso? Ó, vou pegar uma ideia aqui para vocês. Vejam bem. Por exemplo, uma pessoa que ela mora num lugar que é muito violento, que tem muita violência, é um lugar que ela não pode sair à noite porque corre o risco de alguém assaltá-la, certo? Alguma situação como essa, certo? Sim. Aí ela fala o seguinte, puxa, a gente não pode conviver com isso. Então eu vou juntar a comunidade, juntar as pessoas que moram em volta e vou criar um plano e possibilidades para que essa violência não exista mais nesse local. O que aconteceu aí, certo? A partir do momento que a pessoa se uniu com outras e pensou numa possibilidade, o que aconteceu? O que ela ganhou com isso? Experiência.
A experiência também, mas também ela ganhou liberdade, não foi isso? Ela ganhou liberdade, ela poder sair a hora que ela quisesse à noite. Ela Exatamente. Ó, impôs uma segurança para também a sociedade em volta dela e também para ela própria. exatamente, olha que interessante. Então, cada vez que você, olha só, é solidário, você se torna também mais livre, certo? Uma outra situação aqui muito importante, por exemplo, nós, olha só, gostamos de comprar coisas, tal. Imagina roupas aí. A mulherada, eu sei que gosta de comprar roupas, não é? Sapato também, ele esquece do Sapato sapato. também. Poxa vida. Imagina, por exemplo, vocês, olha só, ajudando pessoas que não têm, certo? Vocês fazendo isso, o que acontece? Vocês estão contribuindo com outra pessoa, mas também estão se libertando, olha só, de coisas que vocês não precisam, não deveriam, não precisaria ter na casa de vocês, certo? Então é isso que nós podemos pensar nessa questão da solidariedade, tá bom? Tudo bem? Sim, Ficou claro ou ficou muito confuso aí? Sim, não, deu pra agora entender. tá claro. Deu pra entender? Vocês já estão tendo a disciplina de eletivas ou não? Ainda não, mas eu acho que nem tem como a gente escolher qual que a gente quer, né? Não, eu não sei como é que vai ser esse ano. Mas quando vocês forem escolher, pode pensar numa coisa dessa, galera. Pensar, por exemplo, numa ação solidária que vocês possam fazer, tal. Tá joia? Eu acho que é importante isso. Ah, podia Ah, ter uma eletiva tipo de embelezamento, né? Que pega as coisas que não gosta mais e fazer reciclagem. Ia ser legal. opa, por que não? Isso Isso daí é mesmo. de artes. É. Não, eletivas é uma. Então, Isso. Eletivas é qualquer coisa que pode ser feito, é uma matéria para poder criar, na verdade, alguma ação mesmo, fazer alguma coisa na escola. Então, se pensarem nisso, podem fazer, tá bom? Bom, pessoal, então assim, acabou agora a aula de filosofia. Ficou alguma dúvida na aula de filosofia? não. 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 Não? Eu já fiz essa Ah, atividade aí, só que eu não sei se eu respondi certo. Então eu mandei pra você. Então eu não falei nada sobre ela. tá, Jô, depois eu vou corrigir. É que tá, nossa, eu recebi um monte de trabalho essa semana, tá uma loucura, viu? Eu Nossa, mandei no zap. Gente, você certo. ver minha cara tudo cagada, tinha acabou de acordar. Ai, gente. Vocês não estão aparecendo aqui, viu? Ai, mãe, minha cara tá feia. Ainda bem que não tá aparecendo. Não, eu não vejo. Olha, estranho. Como é que vocês veem aqui? Ó, eu tô vendo você, aí aparece os bonequinhos aqui embaixo. O João tava com a câmera ligada pra ver ele. Ah, certo. Tá, jóia. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui, então, a aula de filosofia. Agora só o Daniel, que mais, segundo você, só o Daniel que tá aí? E se quiser ficar. Eu e a Isabelle, eu acho. Você, Isabelle? Legal. E agora, então, a aula de filosofia, de projeto de vida, perdão. Tá bom? Que voz, hein? Que voz. Ei, Daniel, hein? Olha, conquistando a turma aí, Daniel. Deixa a Ô, Tá professor, Isabelle. você voltando tem a tirar da minha vergonha? sala. Olha só. Não, é Nem do você meu que... grupo, né? Porque ele deve ser do grupo, sei lá, tipo, do A, do B, do dia. Da semana. A minha semana que vem eu tenho que ir pra escola. Ah, certo. Tem que ver no roteirinho da. Vocês têm que dar uma olhadinha no site da escola. Tá aparecendo aí, não, né? Eu sei que Vou eu pegar aqui. vou do dia 8. Não. Não, pode Meu apresentar. Deus do céu. Peraí, aqui, ó. Agora sim, agora tá aparecendo, né? Aí. Não. Ô, senhor. Hã? Ô, senhor. Agora Oi, sim. apareceu. Apareceu? Perfeito. Sim. Então, ó, é só entrar aqui no rodízio, ó. Rodízio ensino médio. Até daqui a pouco eu vou mudar esse sisteminha daqui a pouquinho. Ó, segundo A, que grupo? Que semana é 25, né? 25/2. Cadê? É o grupo B essa semana e semana que vem é o grupo C, que é o Isso, meu. isso. Ó, grupo B, então, tá aqui, certo? Que tá a semana. A Ó, meu semana que nome tá vem, ali. ó, semana que vem, Giovana, Cauã, Kemily, Larissa, Gustavo, Ai, a Gomes. Kemily, meu Deus do céu, não. Não. Não Ó, o gosto dela. segundo B. Segundo B, quem que tá aí? Segundo B? Eu. Segundo B, então, a semana que vem, Giovana, Leonardo, os dois Leonardo, o Lucas, os dois Lucas, o Luiz e a Mariana. E o O Lucas segundo é da C, hora. cadê o segundo C? Ah, Aí, já é homem. tá aqui, né? O grupo 3. Ih, travou. Travou? Certo?
Maravilha, Porque pessoal. assim, eu ligo Bom, das então, 9, um pouquinho já desligo, não gasta, né? Eu coloquei R$ 20. E tô conversando até com o rapaz. Ela teve só uma coisinha de manhã, é amanhã que é a live pode dela, usar, né? tá certo. Ela Pode teve usar só um pouquinho de o manhã centro para de professora e mídias. já O centro desligou. de Mas mídias tá não cobra esperando a aula nada. da tarde agora. Eu Tava estou conversando com apresentando o o centro de rapaz. mídias, tá certo? Bom, pessoal, então agora vamos com o grupo do segundo C, tá bom? Bem rapidinho Ô, aqui. professor, Tá bom. Oi? Tá bom. a hora que você for mexer no site, você pode colocar meu nome? Que não tá lá. Isso, tem que falar com a coordenadora. Fala ainda correndo com ela, porque ela já fez a lista para a semana que vem, viu? Você não Não, dá um então ok? aí ela deixou pra mim ir da semana 8 até dia 12. Ah, certo. Tá joia. Depois, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp depois, aí eu já vejo se seu nome tá na lista atual. Tudo Tá bem? bom. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Essa Sim, pode aula falar. de filosofia, a aula de filosofia que a gente acabou de ter, ela era para todos os segundos anos ou era só para alguns? A filosofia é para os 3 segundos, isso. Para E a todos. projeto Agora, de vida agora? projeto de vida, eu só dou aula para o segundo C. Ah, As outras tá. salas é outro professor. Eu não sei quem que dá aula no Você não segundo. quem que Acho é? que não tem Não, professor, né? eu não sei do meu. Nem eu. O meu Não, né? professor eu não sei ainda. Nem eu. Certo. Aí depois vocês veem, se quiserem fazer o roteiro, falar com a coordenadora, aí vocês podem fazer o roteiro comigo e tal, não tem problema, tá bom? Mas é Aham. outro Tá professor que dá bom. aula para vocês. É um professor de fora, ele pegou na minha frente, né? E aí, depois acho que ele deixou. Só porque eu achei que eu ia ter três aulas com o mesmo professor. Pois é. Ai, ai. História, Mas vamos filosofia lá. e projeto de vida. Ia ficar legal. Ficava legal, né? Não, mas. Tá Sim. certo. Professor, Oi, sim, pode falar. eu vou indo nessa, tá? Tá jóia, então. Ó, tudo de bom para quem não vai participar da aula agora, fique à Eu que sou vontade. do Ó, segundo A. segundo A, tá jóia. Segundo A e B, então, fiquem à vontade, se quiserem sair. Tá. Tchau, gente. Tchau, Ah, eu obrigado e tenho que sair. Eu podia até até mais ficar, mas eu tenho tarde, que se possível. trabalhar. Ah, tá certo. Tá já. Ó, vamos lá então, Tchau, Daniel e Thor. aí. Não, Tchau, tchau. professor. Tchau, Bruno. Tchau, Tchau, tchau. Daniel, seu lindo, maravilhoso. Ei, Daniel, hein? Sua Quem voz é diria, hein? maravilhosa, hein? Nossa, eu queria te conhecer. Ah, Olha não, só, não assusta. tá certo. Não, Ó, nada a vamos lá. ver. Depois professor, depois você pega o WhatsApp dele e passa pra mim, que eu sei que você tem. Que você Ó, tem o WhatsApp de todos os alunos. os alunos tá certo. Ó, tá gravando, hein? Depois da irmã dele. A Não irmã tem dele é brava, hein? problema. A mãe dele é brava? Eu converso com a A sua irmã dele. mãe. É. Uhum. Tá certo. Ó, muito Tchau, bem, então. gente. Tchau. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Ah, coloquei errado o Ainda perfil vou aqui, te mas. conhecer, viu, Daniel? Professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Credo que eu tchau. tô falando. Ei, Daniel. Ó, Daniel, então a atividade é muito simples essa semana. É o seguinte, nós vamos trabalhar com superpoderes. Então, não sei se você já fez atividade, você é Isabelle, né? A Isabelle fez também, Isabelle? Não? A Isabelle tá muda ali. Certo? Você conseguiu fazer, Daniel? Ou não? Vai fazer agora? Não fiz ainda. Não fez? Certo. Então é muito simples essa atividade. Ó. Aqui você vai pensar num super-herói. Você já pensou em ser um super-herói na sua vida? É quando é criança, né? Quando era criança? Certo. E É. qual super-herói? Você pode falar ou não? Do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, legal. Então você vai colocar aqui que você queria ser o Homem-Aranha, tá bom? Certo? Muito bem, Travou. certo? E eu não precisa falar agora, mas preciso aprender eu tenho medo de, eu me animo quando, eu não gosto de, certo? Então você Oi, vai professor. colocando. Oi, sim. Você pode falar de novo que travou aqui, voltou agora. Ah, travou mesmo, é verdade. Muito bem. Ó, então vou falar de novo. Ó, nesse espaço, deixa eu voltar aqui. A parte do super-herói, você viu ou não? Ah, sim, a parte do Homem-Aranha, sim. Perfeito. Então você vai colocar aqui o super-herói. Aqui você vai colocar, falar um pouquinho de você, olha só. Eu sou bom em, no caso, por exemplo, eu sei que você toca violão, não é isso? Eu não. Não? Ah, então tá certo. Não. Então vai colocar, certo. Ó, vai colocar o que você é bom, tal, pode colocar suas qualidades aqui, tá bom? Então, deixa eu só virar um pouquinho aqui. Colocar as suas qualidades, certo? Uhum. Nossa, tá muito ruim. Não vai dar certo, não. Qualidades. Aqui é o seguinte, eu preciso aprender a... Então, alguma coisa na sua vida que você tem dificuldade de fazer, que você fala, puxa, eu preciso aprender a fazer isso, certo? Então, você vai colocar nessa segunda linha. Na terceira, eu tenho medo de.
Você vai pensar algum medo que você tenha, por exemplo, medo de falar em público, medo de uma entrevista de emprego, certo? Você vai colocar o que você pensa aí. Uhum. Entendi. Felicidade, você vai colocar tem alguém querendo entrar no Sem Limites, por isso. Tem algum outro professor querendo usar. Ah, É, sim. e aqui, eu não gosto de. Aí você colocar o que você não gosta, certo? Você pode colocar, não gosto de apelido, eu não gosto que me xinguem, eu não gosto tal, certo? Você vai colocar suas Uhum. ideias, tá bom? Muito bem. Agora aqui, olha só, a ideia dessa atividade é para o nosso autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? As pessoas tentam falar de nós, elas tentam imaginar como nós somos, mas só nós sabemos realmente como nós somos. Só nós sabemos a nossa vida. E aí, olha só, o autoconhecimento é importante para isso, para eu também traçar como que eu estou vivendo, certo? Então, no caso, a primeira coisa, quem sou eu? Quem sou eu não é só o meu nome, onde eu moro, não, mas quem de fato sou eu, tá joia? É Só para nós. fazer um desse no caderno? Pode não. Na verdade, é mais essa parte aqui, é mais para você pensar mesmo. Deixa eu só Uhum. aumentar aqui. Não aumenta. Essa tela não aumenta. É mais para você pensar sobre isso, ó. Quem sou eu? Aí vai pensar minhas características, minhas dificuldades, meus valores, minhas habilidades, meus limites. Ou seja, pensar um pouquinho como que você é na sua vida, tá joia? Tá. Ok. Muito bem. E a atividade vai ser muito simples. Essa aqui pode pular, não precisa fazer, não precisa se preocupar. Uma atividade vai ser simples, ó. Eu quero que você faça uma breve história da sua vida. Então vai colocando lá, pensando um pouquinho, como que você é, como que você chegou até aqui, certo? E como que você poderia utilizar, você falou o Homem-Aranha, como que você poderia utilizar, se você tivesse o poder do Homem-Aranha, como que você poderia utilizar isso na sua história de vida, tá bom? E vai pensar Ah, nisso, sim. tá joia? E entregar, então, essa atividade, Aham. certo? Maravilha, Certo. perfeito. Olha, eu acho que é só isso aqui, é só isso mesmo, tá joia? Ficou alguma dúvida nisso? Nessa matéria, assim, não, eu entendi bastante. Eu Entendeu só bastante? tinha uma dúvida sobre outra coisa. É Pode porque falar. eu não entreguei a atividade da semana passada ainda. Ainda posso entregar? Pode entregar, sim, pode ficar tranquilo, não tem Ah, problema não, tá então tá joia? bom, é que eu tô fazendo outras coisas. Tá. E, e É. outra coisa, ontem eu comecei a entregar algumas coisas de matemática por aquele aplicativo, como é que chama? O Class 1? Classroom. Certo. As Ah, mesmas coisas que tá lá é o que tá no site? não, então, vai ter coisa no site da escola, você está falando? É, Isso. Sim, sim. A professora é a Luciana que está dando aula para vocês, né? Ou não? é, É a Luciana? eu Certo. acho que Então, é. isso. Então, a Luciana é isso mesmo. O dela, tudo que está no site. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu pegar aqui, apresentar. Ó, a tela inteira, é mais fácil. Daí, você vê tudo aqui, ó. Ó, então, você entrou aqui. Cadê início atividade, certo? Você Uhum. entrou aí, estava aqui de matemática, é isso? Não, o Matemática, dela eu fiz pelo Classroom. Class 1, certo? Então é a mesma coisa. Vamos até dar uma olhada, você segundo C, ó. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas acredito que ela tá postando a mesma coisa lá. Ah, sim. Certo? Ó, peraí. Tá abrindo aqui. E talento. Ó, isso mesmo, ó. Dia. Qual que você fez? Qual das três que você fez? As duas primeiras. As duas primeiras. Ó, dá uma olhadinha se era a mesma coisa. Isso daí mesmo. Então, perfeito, não precisa se preocupar, não, então. Então já tá. Ah, Se você tá. fez lá, tá ok já. Não, Outra tá. coisa, agora, essa parte aqui, ó, que tá. Tô aparecendo aí para você de novo. Ó, agora mudou a parte de atividades. Não sei se você viu, que Ah, no antes ficava centro de aqui, ó, mídia? no geral. No geral, no centro de mídias. Agora não é mais no geral. Agora é por sala, certo? Vou terminar aqui. Eu vi o vídeo que você mandou, mas eu achei que continuava. Eu não Não, entendi direito. não entendeu? Vai ser assim, ó. Você vai entrar nessa turma segundo C. Lá aparece para você duas janelinhas, não aparece? Peraí, tô entrando aqui também. Isso. Turmas, né? É Turma, turmas? tá escrito turma, segunda C,
Azarias Leite. Apareceu? Segundo vocês. Aham. Isso. Aí, você, ó, então apareceu ali e tal, tem o chat aqui que tá aparecendo, ó. Você vai entrar aqui, ó, nesse ícone aqui, certo? Nessa prancheta Uhum. aqui, ó. E tem tudo O isso aqui louco, tá cheio de coisa. tá cheio de coisa. Ó, aqui você vê que tem outra atividade matemática, ó. Você tem que fazer essa atividade, tá bom? Outra aqui. Porque essa aqui vai contar presenças das atividades, tá bom? Ah, ela se inspira? Eu acho. Ah, expira assim, ó. Essa aqui expira sexta-feira, 16 de abril. Ó, vamos pegar todas elas aqui, ó. E eu esqueci de avisar o pessoal, viu? Ah, tudo 16 de abril. Tá joia? Tem Aham. até o final do bimestre para fazer. Tá joia? Mas Ah, ó, tá. é muito fácil, viu? Ó, é só chegar aqui, ó. É uma. Não, então, eu consegui fazer umas. Só que depois parou de aparecer, eu não consegui fazer mais. Ah, entendi. Tá certo. Maravilha. Ah, então agora tem tudo isso aqui. Tá joia? Tá joia? Perfeito, perfeito. Mais É alguma porque eu tinha coisa? perguntado porque eu fui fazer a atividade da professora de português que ela tava pedindo. Ah, Aí eu fui ver, no site não tinha. Não, no site não tinha. Mas ela tinha mandado no WhatsApp, no grupo da sala. Eu não fiz ainda, porque eu ainda tenho que procurar. Certo. De português, então. Português. Porque aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, eu mandei eu acho que pra coordenadora pra ela colocar. Mas eu Ah, acho que não sim. apareceu ainda. Pelo menos ontem não Isso. tava. Exatamente, ó. Porque acontece o seguinte, ó. Tem professor que não tem acesso onde a gente manda os arquivos aqui. Então aí tem que esperar a coordenadora mandar. Tá, joia? Ah, sim. Ó, Aham. realmente, português não tá aqui mesmo, aí. Português não apareceu ainda. É que Certo? ela tava pedindo no grupo, aí eu vou ver se eu acho lá. Ah, legal. Tá certo. Maravilha. E mais É alguma isso dúvida, mesmo. Dani? Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. A Isabelle quer perguntar alguma coisa? Não? Ah, ela não tá mudo ali, né? Tá certo. Bom, então eu vou encerrando por aqui, Daniel. Então, Ô, até a próxima semana, tá joia? E precisando de tá alguma joia. coisa, pode procurar pelo WhatsApp mesmo, certo? E Beleza. à noite, e hoje à noite nós temos a aula, então, de filosofia. Acho que 6 horas Aham. da tarde. 6, né? 6 horas. Tá Ah, joia? sim. Tá Tá joia. certo. Então, Então é só falar mandar uma mensagem lá te mandar lá pra você ver meu nome? no seu caso era o que mesmo? Do rodízio, né? Isso. Isso mesmo. Manda mensagem que eu já vejo que não tá nesse computador, tá em outro. Aí eu Tá, vejo vou o seu nome mandar um oi chegando. lá. Perfeito, perfeito. Eu já mando lá pra você, tá bom? Tá. Tá Tchau, certo. tchau. Então, tá, Obrigado. tudo bom, viu? Até a próxima. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.